paz, boa tarde! Tudo bem com você? Estamos novamente aqui para juntos aprendermos de novo um pouquinho mais da história de Papai do Céu. Hoje estaremos falando acerca do capítulo 4 de Neemias e aqui o tema é lute com todas as suas armas, né? E aí o que eu vou descrever aqui para vocês, terá vários ensinamentos para a nossa vida nesta tarde, para guerrearmos dentro daquilo que Papai do Céu tem a nos oferecer dentro da sua palavra. Amém? Vamos orar? Deixa eu só colocar aqui o comentário. E já vamos partir para a oração. Amém? Deixa eu fixar o comentário e vamos à oração então. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu me rendo, Pai, plenamente a Ti, doce Espírito Santo, para que o Senhor venha nos ensinar através da Tua palavra. Hoje em Neemias 4, conforme o Senhor já ministrou ao meu coração, e buscarmos aqui lições para aplicarmos na nossa vida no dia a dia. Assim te bendizemos e te glorificamos, que essa palavra, Espírito Santo, seja como uma flecha rumo ao alvo de quem necessita, em nome de Jesus. Amém. Oi, mãezinha, seja bem-vinda, tudo bem? Estamos aqui então para falarmos um pouco da história de Neemias. Então, Neemias, ele era ali o copeiro do rei, ele ajudava, né, de alguma forma, o rei, ele servia o rei e ele estava muito triste, né, porque a cidade de Israel havia sido destruída e Deus colocou no coração dele ali para ele reconstruir, então, a cidade. E o rei se importou, né? Neemias, o que está acontecendo? Você está diferente, você está triste, o que está acontecendo com você? E aí o rei, então, perguntou para Neemias e Neemias explicou para ele, rei, a cidade, né, do meu povo foi destruída e eu gostaria de reconstruir. E o rei falou, então vai. Né, eu te dou um tempo, você vai lá reconstruir a cidade, te dou cartas para você conseguir ter acessos para então você reconstruir os muros de Jerusalém. E assim então Neemias foi na força do Senhor, dentro do propósito de Deus, só que no meio do propósito, aquilo que Deus havia dado para a vida de Neemias, começou a ter entraves, começou a ter aí pessoas que estariam tentando bloquear e impedir que aquilo que Deus havia instituído para Neemias fazer ou fosse impedido, né? E aí temos nessa história Sanbalat e Tobias, que são duas pessoas que são usadas ali, né, pelo inimigo mesmo, para que o propósito de Deus não aconteça. Porém, a Bíblia diz que operando Deus não há quem possa impedir. E aqui, nessa história, né, o que conta que quando Sanbalat, ele soube que Neemias estaria para construir um muro, ele ficou muito furioso. Ele falou, quem pensa que esse povo, né, pobre, miserável, judeu, né, fracos, estão pensando em reconstruir os muros, né? E ali Sanbalat e Tobias, eles zombam, eles se aliançam ali, né, com outros povos e outros exércitos para então fazer o impedimento para que Neemias não conclua aquilo que Deus colocou no coração dele. Porém, com fé, com oração, Neemias ali busca em oração a Deus, busca estratégias em Deus e então os muros de Jerusalém são reconstruídos.
E aí o que essa história ensina para minha vida e para a tua vida diante da luta que passamos no nosso dia a dia? Porque a Bíblia disse que teríamos lutas, tribulações, aflições, mas éramos para glorificar a Deus, porque em todas elas o Senhor estaria conosco e o Senhor não nos abandonaria. Então Deus está contigo na alegria, na tristeza, Ele está contigo na prova, como também na vitória. E aí o que Neemias nos ensina diante desse capítulo 4? Lute com todas as armas. Aqui, então, as lições que Neemias nos ensina o inimigo ele sempre irá ficar furioso quando você não desiste do propósito, daquilo que Deus designou para sua vida. Porque aqui, Sanbalat e Tobias ficaram furiosos, né? E aí ele pegou o exército samaritano ali e começaram a caçoar, né, de Neemias. Só que Neemias permaneceu firmado, independente da opinião alheia, independente do que Sanbalat e Tobias e o exército samaritano ali vinham com zombaria ou caçoavam dele, né? O que Neemias nos ensina? Que sempre o inimigo ele vai tentar colocar dúvidas na direção daquilo que Deus te deu. Tanto é que Sanbalat e Tobias fala: quem são esses pobres e fracos judeus? Pensam que eles estão fazendo, né? Então o inimigo ele sempre vai tentar abrir uma brecha de dúvida no seu coração diante daquilo que Deus pede e da direção que Deus está te dando. Portanto, fique firmado, porque Neemias conhecia a voz de Deus e sabia o que Deus havia dito para ele. Terceira lição, o inimigo ele sempre vai tentar nos ameaçar. Tanto é que uma das falas deles eram: até uma raposa vai derrubar o muro que eles tentarem construir. Porque é tão fraco e tão pobre, né? Tão sem jeito, vamos colocar assim, que de alguma forma ele vai tentar nos ameaçar. Só que o que Neemias fez? Não se abalou. Neemias não se abalou. E aí o que Neemias fez? Neemias orou com fé. Pai, o Senhor está vendo os insultos, as afrontas que o inimigo está fazendo conosco. Mas, Pai, que recai esse mal sobre eles, porque eles não provocam a nós, eles provocam a Ti, o Deus soberano. Porque eu estou aqui para reconstruir esse muro, porque o Senhor me direcionou. Então, Pai, eles não estão zombando de mim, eles estão zombando de Ti. Então, que recaia sobre eles todo o mal que eles estão lançando sobre nós. E ali, nessa oração, então, há um posicionamento, né, de Neemias através da oração, e a gente vê o agir de Deus. Por quê? Quinta lição: esteja firmado em meio ao processo. Eles já haviam ali construído metade do muro, o muro já havia sido restaurado, metade dele, e isso é uma das lições que Neemias nos diz. Então, mesmo diante de serem caçoados, de serem chamados de fraco, dizendo que a raposa, quando subiria no muro, iria fazer com que o muro caísse, ele não desistiu, ele ficou firmado em meio a um processo. Ele estava firmado na direção que Deus havia dado. Outra lição: no caminho, o inimigo quer que você desista, criando o quê? Ciladas. Porque Sanbalat e Tobias, eles juntam o exército, eles tramam ali para irem de encontro à vida de Neemias, provocar revolta e confusão. Então o inimigo, todas as vezes que você está passando por luta e tribulação, ele vai impedir, criando ciladas no meio do caminho, quando você não no início ele já criou, mas Neemias ficou firmado, agora já está na metade do caminho, e ali ele cria e vem tentando, né, criando essa cilada aí de vir com o exército para causar revolta e confusão. Só que Neemias continuou o quê? Posicionado no confronto, porque Neemias orou juntamente com o povo, para Deus proteger eles de noite e de dia. Eles se uniram ali. Vamos nos unir todos
Por quê? Porque nós estamos diante de uma guerra, nós estamos diante da intervenção do inimigo. Eles estão tentando parar a obra que Deus entregou para a gente. Só que nós não iremos parar, vamos se preparar para este confronto. Então, mais uma lição que Neemias nos ensina, né? Outra lição, sempre terá alguém para desencorajar você no meio do propósito, porque dentro ali do povo de Neemias, houve pessoas, o próprio povo disse assim, a gente já está cansado, o inimigo ele pode nos atacar a qualquer momento, só que Neemias, que recebeu a incumbência, né, de construir o muro, e até o final ele falou, não iremos desistir. O inimigo quer nos atingir, mas nós não podemos fraquejar, por mais que estejamos cansados. Vamos continuar, não vamos desistir. Então, muitas das vezes vem uma palavra de um parente, da família, né, de pessoas autoridade ali dentro da igreja, ou até mesmo amigos, né, para dentro do processo o qual você está passando fazer você desistir. Mas Neemias continuou posicionado e orou a Deus, pedindo ali fortalecimento para que Deus os ajudasse de dia e de noite. O que mais que ele nos ensina aqui? Que Deus ele sempre irá te alertar sobre os planos do inimigo. E ele diz para você se preparar. Neemias colocou aqui, guarda separado com lanças, arcos e flechas, por grupos de família, no espaço ali que tinha livre através dos muros. Então, o inimigo ele vai tentar sobre a sua vida, ele vai de alguma forma tentar criar uma cilada, mas Deus, quando você decide obedecer, quando você decide permanecer fiel, ele vai te dar antes a estratégia para você se proteger das ciladas do inimigo. E foi isso que Deus fez. Deus avisou Neemias e os planos do inimigo foram frustrados, né? Então aqui ele fala também que ele examinou a situação no todo e ele falou para o povo, não vamos ter medo, Deus está conosco, a gente vai lutar para defender o nosso lar, as nossas famílias, o nosso povo, porque Deus está conosco. Então ele examinou toda a situação, analisando o todo, não vendo só uma parte, mas o todo, e ali juntos buscaram caminhar firmados no processo, continuaram a erguer o muro. Outra lição que ele nos ensina, que o inimigo ele entende que existe um Deus soberano e nos guarda. Por isso, Deus revelou a Neemias. Então os inimigos eles também descobriram que havia um Deus que de alguma forma estava com o povo de Neemias, estava com o povo de Israel, estava ali à frente deles, pleiteando a causa dele. E assim é na minha vida e na sua. A gente está no meio da luta, a gente está no meio do processo, a gente está no meio da tribulação, a gente está no fronte de guerra, mas Deus está à frente cuidando de todas as coisas. Que mais? Que aqui, ó, a obra que Deus irá fazer é grandiosa, por isso a gente tem que se unir. Né? Aqui Deus fala que tinha povos, o muro era tão grande, né? A obra ali que ia ser construída era tão grande que a extensão, algumas pessoas acabavam ficando longe. Só que ele falou assim, vamos nos unir. E aí quando a gente vê que o inimigo aponta ou eles apareçam, a gente toca uma trombeta e a gente se junta e vocês vêm para onde eu estou e ali iremos guerrear junto. Então, na hora da luta e da tribulação, no meio do processo, se una a pessoas de oração, se una a pessoas que jejuem com você, se una a pessoas que tragam a palavra e a revelação e estejam caminhando juntamente com você dentro deste propósito. Aqui é mais uma lição que Neemias nos ensina. E aí, o que ele fala? Não desistam de trabalhar. Eles não desistiram de trabalhar desde o nascer ao pôr do sol. Eles não desistiram em nenhum momento, mesmo sabendo das ameaças, porque eles sabiam que Deus estava com eles ali. Eles estavam em alerta e haviam colocado guardas ali, ó, para protegerem todo
o muro, todas aquelas pessoas. Que mais que ele nos ensina? Que aqueles que estavam fora do círculo também viverá o que Deus irá fazer da minha vida e na sua vida, porque o que Deus vai fazer em nós e através de nós é grandioso para louvor do seu nome. Então, aqui, aquelas pessoas que estava dormindo fora da cidade de Israel, ele falou, agora se junte a nós, para que você não corra risco, para que você não seja pego no meio do caminho. Durmam aqui com a gente em Jerusalém. Então a bênção de Deus na sua vida vai ser para você e para as pessoas que te rodeiam, para o reino, para projetos que Deus colocar no seu coração, para abençoar vidas que precisam ali da ajuda, né? Então Deus sempre, quando te abençoar, Ele vai fazer na sua vida e superabundar para você fazer na vida de outras pessoas. Que mais que Ele nos ensina aqui? Que Deus, Ele sempre vai estar de alerta e prontidão, porque aqui Neemias termina esse capítulo dizendo que eles estavam em alerta, em prontidão e guerreando até a obra ser concluída. Eles não tiraram a roupa do corpo deles e não largaram as armas para nada. Nesse momento do pôr do sol, no momento de união ali com as pessoas, metade do povo trabalhava, metade estavam armados, metade estavam guerreando, metade estavam ali fazendo com que o muro fosse erguido. Então, nessa luta, você não peleja sozinho. Deus há de levantar pessoas para estarem com você em meio ao processo. Deus estará contigo em todo o tempo. A única coisa que você não deve fazer é desistir, porque em um dos momentos que Sanbalat e Tobias pede para chamar ali Neemias, ele fala, eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou me distrair, eu estou focado naquilo que Deus me deu, e assim tem que ser na minha vida e na sua vida também. Não podemos desfocar diante daquilo que é o propósito que Deus estabeleceu para eu realizar, para você realizar, para nós realizarmos no nome dele, para louvor do nome dele. Não importa o que seja, aqui para Neemias era reerguer os muros de Jerusalém. O que Deus tem te pedido, o que Deus tem feito para que você cumpra o propósito, não fique na metade do caminho e nem desista no início dele. Pelo contrário, Deus quer que você conclua, porque a obra aqui de Neemias foi concluída. E aí o nome do Senhor foi glorificado, pois tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo que ele fizer em nossas vidas, diante do processo, ele nos capacitará, em oração venceremos, em união venceremos, e toda a bênção será para nós e para quem está perto de nós, dentro da direção de Deus. Então o Senhor, ele não desistiu de cuidar de Neemias, como ele também não desiste nem da minha vida, nem da sua vida. Ele está nessa doença contigo, ele está nesse problema dentro do casamento contigo, ele está dentro de um relacionamento familiar, dentro de amizades, ele está com você no trabalho, na faculdade, na escola. O Senhor está com você em todo o tempo. Ele está com você na dificuldade financeira, ele está com você diante de uma questão que precisa ser resolvida. Deus não nos abandona. Ele designou algo para você fazer em nome dele. Se levante como Neemias, não se distraia no meio do caminho e execute. Porque Deus vai te dar alerta, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te capacitar e ele vai te tornar vitorioso e a obra vai ser concluída. Porque aqui a obra foi concluída, os muros foram erguidos. E então, quando foram erguidos, então Neemias voltou para o rei. Então, o que Deus tem na minha e na sua vida, diante do propósito que ele pediu para eu e você concluirmos, seremos fiéis, porque ele vai estar conosco e ele não nos abandona em nenhum momento. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Deus, porque essa história de Neemias nos ensina, Pai, a tua fidelidade, que quando o Senhor nos chamas para o teu propósito, o Senhor está conosco, o Senhor não permite que o inimigo zombe por mais que ele queira, o Senhor não permita que o inimigo prevaleça.
podemos ter aí momentos de estar ali assentando com a mão tijolo e com a espada na outra, mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Maravilhoso Deus, eu agradeço a Ti pela Tua fidelidade, porque quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos dá uma meta, quando o Senhor nos dá um propósito, quando o Senhor nos dá algo para realizar em Teu nome, o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor não nos abandona, o Senhor está pleiteando primeiramente à nossa frente, nos guardando, nos dando estratégia, nos protegendo, dizendo, Pai, qual é o plano do inimigo antecipadamente, para vermos o todo, para nos prepararmos, para estarmos aí, ó, guerreando e vigilantes, porque terminou este capítulo, Pai, que eles nem trocaram a roupa dele, eles estavam ali, ó, armados, firmados e prontos para o confronto, porque eles sabiam que em Ti a vitória é certa. E assim, Pai, eu declaro na minha vida, na vida da Tua igreja, na vida de quem ouve essa live, que Deus está contigo, Deus não te abandona no meio do processo, Ele vai te fazer vencedor, porque esse é o nome dele, Ele é amor, Ele é vitória, e Deus nunca perde e nunca perdeu uma batalha. Já existe o Apocalipse para mostrar, e no fim ele pegou a chave da morte, e haverá novos céus e nova terra, e ele estará com um povo que não desistiu e cumpriu tudo aquilo que ele designou. Assim, tenha plena certeza e convicção em nome de Jesus, porque já sabemos o fim. Se permanecermos firmados, fiéis ao Senhor, estaremos com ele na Nova Jerusalém pela eternidade. Por isso glorificamos, Pai, o Teu santo nome e bendizemos tudo aquilo que o Senhor nos capacita e nos pede, sabendo que toda honra e toda glória e todo louvor é somente a Ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um excelente fim de semana, vai ser feriado amanhã. Que você tenha um excelente feriado. Amanhã terá marcha para Jesus. Quem conseguir ir, vamos glorificar e exaltar o nome do Pai para este mundo que precisa ouvir palavras de cura, de amor, de libertação para aqueles que amam o Pai. Vamos honrar o Senhor com as nossas ações, com aquilo que Ele nos pede para o dia de amanhã. Se você puder, você vá, se não, esteja unido com a sua família, esteja confraternizando e agradecendo ao Pai por tudo. Deus te abençoe. Estarei de volta na segunda-feira em nome de Jesus.